pessoal! Eu sou Carolina Benedetto Galois, médica, psiquiatra, psicoterapeuta e também coautora do livro Psicofármacos Consulta Rápida. Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com você sobre telepsiquiatria. No dia 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde lançou uma portaria que regulamenta o uso da telemedicina durante todo o período que durar a pandemia da Covid-19. Isso significa que a gente pode seguir atendendo os nossos pacientes usando métodos digitais. Como isso tudo é muito novo para nós psiquiatras, eu hoje vou trazer algumas dicas práticas e clínicas de novo, para que a gente possa fazer esses atendimentos da melhor forma possível nesse momento. A telepsiquiatria já vem sendo usada em diversos países e também vem sendo alvo de vários estudos ao longo dos últimos anos. Os resultados desses estudos são muito bons, são promissores e mostram uma grande satisfação tanto dos psiquiatras e psicoterapeutas quanto dos pacientes com essas técnicas. Porém, a gente tem que ter uma série de cuidados com relação a isso. A primeira dica que eu trago, então, é que a gente mantenha o setting do atendimento. Não é porque o meio digital que a gente não tem que seguir os horários de combinação de consultas, de início, de término, né? Que a gente mantenha também as regras de cancelamento, de consultas ou de reagendamentos, que já são feitas com o paciente de forma normal. Como que eu faço com os meus pacientes? Eu tenho combinado com os pacientes que no horário combinado, agendado, eles me avisem, estou disponível. Certo? Eu combino com eles que sempre eles me ligam, como se eles chegassem ao consultório, né? Porém, essa primeira mensagem que eles me mandam, cheguei, né? Como se fosse uma analogia a chegar na sala de espera do consultório, e depois eu dou o ok para que eles me liguem, ou seja, eu chamo eles para consulta. Certo? Então, assim, a dica é essa de manter o setting de atendimento é extremamente importante. Uma outra dica absolutamente relevante também é que tanto nós quanto os pacientes tenhamos uma boa internet, uma boa conexão. Porque não tem nada mais frustrante do que a gente tentar se falar pelo meio digital e isso não funcionar de forma fluida. Então tem que se ter uma excelente conexão. A Associação Americana de Psiquiatria, a APA, eles recomendam um mínimo de 5 mega, né, para que essas videochamadas sejam realizadas. Mas enfim, a gente tem que ter, né, uma percepção se o médico já vai saber, mas também tem que orientar o paciente que ele tenha um lugar com bom acesso à internet para que essa chamada possa ser feita com bastante qualidade. A escolha do local de atendimento também é de extrema importância, tanto para o psiquiatra quanto para o paciente. Então a gente deve escolher locais calmos, com o mínimo de barulhos, interrupções, né, e que a gente consiga se manter um pouco reservado, tanto nós quanto o paciente. Eu sugiro muitas vezes ao paciente que use fone de ouvido, que dá uma certa privacidade também para a nossa conversa. Essa escolha do local adequado também faz um link direto com o que eu quero conversar agora, que é a relação à confidencialidade da consulta. Então, o psiquiatra, ele realmente tem que manter essa preocupação, tanto porque o meio vai ser digital, quanto o ambiente que ele vai estar inserido para fazer esse atendimento. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Pode ser difícil nesse momento, que a gente está muitos atendendo da própria casa, porém a gente tem que ter um máximo de cuidado com relação a essa preocupação. Se recomenda também que a gente anote qual foi a via usada para videochamada e o exato horário de início e de fim da consulta, além das anotações usuais que a gente já costuma fazer no prontuário médico. Não é porque a consulta é digital, é eletrônica, é à distância, que ela não tem que ter os seus registros médicos bem realizados. Bom, e qual plataforma usar então para fazer essa videochamada? Na realidade, hoje nós temos inúmeras opções e a gente pode inclusive deixar que o paciente escolha a que ele se sente mais confortável para realizar. Eu, pessoalmente, prefiro o Skype, tenho usado o Skype, mas assim, dependendo da opção do paciente também, já realizei o uso do FaceTime, do Zoom e até mesmo do WhatsApp quando essas outras não funcionaram naquele momento. Então, o que a gente tem que se preocupar é que essa opção ela esteja confortável para ambos, tanto para o paciente quanto para o psiquiatra, e que essa combinação de qual plataforma vai ser usada tenha sido feito antes na marcação e não no horário da consulta, né? E isso pode atrapalhar e atrasar o procedimento.
O nosso instrumento de trabalho, então, pode ser tanto um celular, quanto um tablet, quanto um notebook, quanto um desktop. Isso é indiferente. A maioria desses programas de videochamadas funcionam bem em qualquer uma dessas opções. O importante é que a gente saiba manusear bem e se sinta bem confortável com qualquer um deles. Uma outra questão também bastante importante com relação à consulta ser digital é que a gente não pode de forma alguma deixar de buscar conexão afetiva com o paciente, mesmo estando à distância. Não é impossível, a gente pode manter um gestual, alguma aproximação, estar bem atento ao que a paciente fala, isso tudo pode manter, né, pelo menos próximo do que a gente consegue fazer quando está na consulta presencial. Mas é muito, muito importante que a gente mantenha uma conexão afetiva com o paciente, mesmo na consulta por videochamada. Consultas com familiares também podem acontecer na videochamada. Eles podem tanto estar junto com o paciente, né, no mesmo local, usando a mesma chamada, ou a gente pode chamá-los com uma outra conexão, usando um aplicativo que permita mais de um na conversa. Então, muitas vezes a gente precisa ou quer conversar com o familiar, né? E como não está sendo possível nesse momento a consulta presencial, a gente pode fazer uma conferência em mais de uma pessoa também nesse mesmo horário de consulta. Um ponto que tem sido um pouco mais complicado na questão do teleatendimento tem sido as receitas médicas. Nós psiquiatras trabalhamos muito com receituários controlados e muitos deles não podem ser enviados de forma digital ao paciente. Então vai muito do psiquiatra combinar com o paciente, né, de que ele busque em algum lugar ou que utilize de algum serviço de teleentrega, mas para ele ter acesso isso vai ter que ser combinado caso a caso. Existem alguns aplicativos que fazem a receita branca especial e enviam ao paciente com o QR Code. Então esse recurso a gente pode usar também, porém a receita azul e a amarela ainda não temos essa disponibilidade. Por enquanto a gente não tem essa solução, a gente vai fazendo como dá, dentro do possível de cada caso, de cada combinação do seu médico com o seu paciente. Bom, agora no final de março também, a Anvisa liberou uma portaria que amplia a quantidade e a duração da validade dos nossos receituários controlados especiais. Então, a receita branca de controle especial, ela passou a ter uma validade de até 6 meses, né? A gente apontando que o medicamento é de uso contínuo para aquele paciente. A receita azul, da mesma forma, né? A receituário B. Já a notificação de receita A, que é o receituário amarelo, passou a ter uma validade de até 3 meses, né? Quando o paciente faz uso crônico contínuo dessa medicação. Isso tudo também facilita bastante que a gente consiga, pelo menos, né, encaminhar menos essas receitas aos pacientes. Essa portaria da Anvisa, ela tem duração a princípio de 6 meses, então durante a vigência dela, a gente tem a possibilidade de ampliar esses períodos de validade das nossas receitas. Espero então que as dicas tenham sido úteis e que a gente possa seguir um atendimento de muita qualidade, respeito e afeto com os nossos pacientes, mesmo não estando fisicamente presentes com eles. Um grande abraço, obrigada!